ver, gravando em 3, 2, 1, beleza. Aí, já está começando a gravar, a aula já está gravando, beleza. Então, depois, quem não puder assistir, depois vai lá e assiste lá a aula gravada, né? Então, assim, ô Jaine, você viu que em relação àquele quadro lá, aquela planilha que você alimentou, que eu te falei que nós formatamos e tal, eu mandei aquela, depois que nós formatamos, eu mandei ela no grupo, você pegou ela? Cheguei a pegar, Everton, aí depois eu pedi para que me mandasse as coisas do grupo de volta, porque eu perdi. Aí o Vitor só me mandou as tuas aulas anteriores e não me mandou a planilha. Por causa que às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu tenho dúvida, eu vou lá e olho de novo nas tuas aulas, entendeu? Tá, não, beleza. Vamos fazer assim que terminar a aula aqui, vocês me lembram, me cobra, ué, manda lá, tal. O que eu faço? Os mesmos arquivos que eu mandei, eu mando de novo. Eu mando de novo no grupo. Aí você vai pegar, você vai pegar aquela planilha tua, aquela mesma planilha, só que ela formatada, que nós já terminamos ela. Você vai pegar, porque o que nós fizemos foi o quadro 3, né? Em sala, nós alimentamos o quadro 3. Eu mandei ele finalizado. Além do quadro 3, o próprio seu Cláudio fez os quadros 4, 5 e 6, entendeu? Se bem que os quadros 4, 5 e 6, não vai nada lá, né? Então, você pega lá, insalubridade, doenças ocupacionais, acidentes com perda material, não tem nada. Basicamente vai tudo zerado, né? Então, mas, como o NR4 determina que a gente tem que ter alimentado, né? Então, para não dar margem à interpretação de auditoria fiscal, alguma coisa assim, alimenta e deixa lá, guardadinho, tá? Fernandinho, eu vi que você fez a tua CAT, não fez? Sim. Cadê ela? Você me mandou no e-mail? Mandei. Deixa eu ver, vamos abrir aqui. Você mandou no e-mail... Ah, não, você não mandou no e-mail do Senac, você mandou no meu particular, não, né? É, particular. Aqui, ó. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui os arquivos. Deixa eu só fechar esse outro arquivo aqui. Isso, beleza. Eu posso mostrar aqui, inclusive compartilhar para a Jaine, vai ficar gravado e tudo mais, pode ser? E aí a gente se fala um pouquinho da CAT. Pode ser? Sem problema. Sem problema. Beleza. Por que eu já queria finalizar essa questão de CAT? Assim, se bem que não que a gente vá finalizar na íntegra, né? Porque eu queria começar a ver investigação com vocês e pode ser que em algum momento de investigação a gente comente algo de CAT. Por isso que eu não queria ficar perdendo muito tempo com a aula de CAT, tá? Mas deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só voltar para cá. Cadê? Isso, eu vou compartilhar. Antes de eu compartilhar, vamos trocar uma ideia entre nós. Aí eu pergunto tanto para o Fernando quanto para a Jaine, né? O que a gente sabe de CAT hoje? Se a gente fosse explanar sobre aquilo que a gente sabe, o que nós sabemos de CAT? A CAT, bom, a gente sabe que toda vez que acontece um acidente, a gente tem que abrir uma CAT, né? Dependente da proporção do acidente, a gente abre essa CAT, né? Para ficar registrado tanto no arquivo da empresa, como mandar para o INSS, né? Para constar no INSS sobre o acidente. Né? Assim, mas é isso aí, né, Ayrton, a CAT, né? É um documento que baliza, né, a empresa e deixa ela documentada sobre o acidente que aconteceu dentro da empresa. Agora, não abrindo a CAT, né, aí tem outros riscos que a empresa pode correr, né? Se ela deixar de abrir uma CAT, ela corre um risco grave aí de entrar em algumas penalidades, né? E ela não abrindo a CAT, até você me deu um alerta outro dia, quando eu passei batido, se a empresa não quiser abrir a CAT, o próprio colaborador ela pode abrir a CAT, né? Ele próprio, por si próprio, ele pode abrir uma CAT. Desde que a empresa se negar a abrir uma CAT, ela for negligente e não quiser abrir a CAT, o próprio colaborador acidentado pode abrir essa CAT, né? Mais ou menos nesse... Se eu não estiver errado, acho que dependendo também um acidente, o hospital também já abre, né? Não, então, na verdade, você tocou num ponto interessante, Aine.
Eu gosto muito de falar casos práticos para ficar mais fácil a gente entender. Mas, por exemplo, nunca um hospital vai abrir CAT. CAT ele não abre. Eu não sei se teve... Eu acho que teve alguma aula que o André comentou a respeito de um formulário que é aberto pelo hospital, que é o RAT. Ele comentou a respeito de vocês? Não é CAT, é RAT. É o RAT, ele falou. Eu assisti, é o RAT. Isso. E esse formulário aí, ele é aberto pelo hospital. Ele é preenchido lá no hospital. Independente de qual tipo de acidente. Tá? O que nós sabemos hoje? Assim, pelo que nós vimos na hora de preencher a nossa CAT, né, nós temos 3 tipologias de acidente. Né? Tem o tipo 1, que é o acidente típico, não é isso? Tem o tipo 2, quando ele é uma doença. E aí, nesse momento agora, vamos imaginar assim, né? Depois que eu fiz a investigação, eu vou fazer só um parênteses para doença, tá? Agora eu não vou falar de acidente típico e nem trajeto, mas eu vou falar só da doença. Porque, assim, a doença é tipo uma daquela situação que depois de muito bem investigado e que a gente tenha chegado na conclusão de que há sim, o nexo de causalidade entre a entidade mórbida, o que é isso? Entre a doença e o trabalho, né? Depois de ter envolvido o RH, saúde, depois de ter verificado todo o histórico do funcionário, bonitinho e tal, a gente vai chegar na conclusão de que realmente é uma doença. E aí, na sequência, se abre CAT. Vamos dizer assim, doença é um caso totalmente diferente de acidente típico e trajeto, porque aconteceu um acidente típico, o cara cortou a mão. Você abre CAT primeiro, depois se investiga. Aconteceu um acidente de trajeto. Você abre CAT primeiro, depois se investiga. Geralmente, na prática, é isso que acontece. Agora, já doença, não. Por exemplo, né, a pessoa trabalha 20 anos numa empresa, ela ficou surda. Mas que evidência que você tem que a perda auditiva se deu lá na empresa? Não é verdade? Então, assim, é motivo de muita análise, muita investigação, tudo bonitinho, né? Então, até para que você pegue todas as triagens lá, uma linha de raciocínio, e faça toda uma investigação para ver se realmente ele ficou surdo lá na empresa. Se por A mais B a conclusão for realmente que foi ali, na empresa, aí você vai abrir CAT. Por que eu estou fazendo só esse exercício aí? Porque tem 3 tipos de ocorrência lá na CAT que eu preencho, né? Então é aquilo que eu disse. Tipo 1, quando é acidente típico. Tipo 2, quando é doença. Tipo 3, quando é trajeto. Tá? Os acidentes, vamos dizer assim, eles podem ser equiparados a várias situações. Uma coisa que eu não posso perder de vista é assim, o que define o artigo 19, né, o que fala que é um acidente lá no artigo 19, e no artigo 20, as equiparações daquilo que é um acidente. Nós vamos estar vendo aqui, eu acho que até para ficar mais fácil para a gente recordar isso, nós já vimos, mas até para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou pegar a lei de novo aqui e a gente vai dar uma interpretada. Tem muitos casos, né, que vai nos colocar em dúvida e nós vamos pensar, mas será que isso realmente é um acidente? A gente tem que ir na internet, pega aquela lei, verifica, né, o que ela se equipara a acidente. Nada nos impede de ir lá no Google, dar uma pesquisadinha, né? Inseto foi picado por um escorpião na empresa. É acidente de trabalho? Tem que abrir CAT, né? Então, assim, se lá na lei não está muito clara, nada me impede de pegar na internet, jogar e pegar alguns outros casos que já aconteceu. Isso é muito legal, E é aquilo que o Fernando disse. Uma coisa que eu quero plantar na cabeça de vocês é assim, né? A empresa não perde por abrir CAT. Eu não vejo, Everton, assim, ao menos que alguém chegar e tentar me explicar, né? Mas eu mesmo não entendo, né? Por que uma empresa não abriria CAT? Porque, assim, foi um acidente que realmente houve testemunha, mas foi um acidente leve. 1 dia de afastamento,
de repente nem de afastamento e tal. O que se sabe? Se sabe que se é uma empresa média, de médio porte, de grande porte e tudo mais e tal, ela só vai ser onerada no FAP se esse acidente der aí mais que 15 dias de afastamento. Até 15 dias não faz nem cosquinha, né? Tem a questão dos controles internos, da gestão, dos KPIs e tudo mais. Perfeito, mas vamos lá, você vai sobrepor os seus KPIs ao atendimento da lei? Você vai deixar de abrir uma CAT para atingir meta? Isso não existe, até porque não é a cultura que a gente busca. A cultura que a gente busca é a cultura realmente daquilo que é o correto. Se houve um acidente, se de fato aconteceu na empresa e tudo mais, se investiga e abre CAT, acabou. O que não dá para fazer é nós assumirmos um acidente que talvez não foi na empresa. Por isso que tem que se investigar. Por isso que as normas têm que ser muito bem transparentes, né? As regras têm que ser claras, vamos dizer assim, né? Para isso eu vou criar procedimento? Vou criar procedimento. Eu vou mostrar para vocês um modelo de procedimento de investigação, até para que a gente saiba, de repente, assim, como essa questão de acidente de trabalho, né, envolve muitos fatores que, inclusive, cada um pode entender de forma diferente. Se cada um entende de forma diferente, cada um pode conduzir de forma diferente. Isso não é legal, né? Embora a lei seja uma só, embora a conceituação seja uma só, né? Mas é aquele negócio, cada um lê um texto e interpreta de uma forma. Tá? O que seria legal? Seria legal que eu tivesse um manual, né, de procedimento a ser seguido, né, nos casos que conduzam aí as investigações. Aí, nesse manual, nesse procedimento, nós iríamos conceituar, é aquilo que eu disse no início. Né? O que é um acidente leve? Não tem lei que fala isso, nem naquela NBR 14280 não tem. Então, internamente, tem empresa que entende que acidente leve é aquele que não deu afastamento. Né? Já tem empresa que entende que acidente leve é aquele que deu afastamento até 15 dias. Nossa, Everton, que diferença? Para vocês verem. Né? Então, não tem uma conceituação. Eu aprendi e trabalhei em empresas que os critérios nossos eram um pouco diferenciados. A gente tinha lá, por exemplo, acidente leve é aquele que, de fato, não teve o acidente. Desculpa, não teve afastamento. Tá? Não teve afastamento. Não teve afastamento. Tá? Acidente grave é aquele que deu afastamento e esse afastamento é até 15 dias. Ou seja, se teve acidente com um dia de afastamento, já é acidente grave. Tá? Gravíssimo é quando a pessoa se afasta mais de 15 dias e não tenha perda de membro, não tenha nada disso. Né? Já havendo aí perda de membro, já é gravíssimo. Então a gente pode ter leve, grave, gravíssimo e fatal. Eu vou mostrar para vocês uma classificação que nós tínhamos de acordo com um procedimento. Por que é importante a gente ter essas definições? Porque para cada tipo desses acidentes, eu posso ter uma tratativa diferenciada. Né? Eu posso ter, por exemplo, assim, prazos para investigar acidente. Esses prazos podem ser diferentes para cada tipo de acidente desse. Né? Pessoas que eu devo comunicar, pessoas que eu devo informar. Né? Então, pode ser que os prazos, né, pode ser que as pessoas alternem, né, de um tipo de acidente ou outro. Por exemplo, aconteceu um acidente leve. Né? A pessoa tropeçou, caiu, tudo mais, nem deu afastamento, nem nada. Tal. Por que eu tenho que informar esse acidente de trabalho lá para o meu presidente da minha companhia que fica lá na França, ou nos Estados Unidos, ou não sei aonde, não, Everton, mas na minha empresa, inclusive, nós temos vários paradigmas que nós precisamos ir quebrando com o passar do tempo. Então, a cultura nossa é que, independente do tipo, tem que ser mandado em um grupo de e-mail onde todos os chefes, os CEOs, o presidente, o gerente, todo mundo tem acesso. Beleza, concordo, tudo bem. Você vai por que eu estou comentando dessa forma? Não tem uma regra. Não tem. Né? Assim, você
começou a trabalhar numa empresa que até então não se investigava, muitos acidentes que aconteciam, de repente ninguém fica sabendo, né? Você chegou na empresa e com o passar do tempo, você foi implementando algumas ações e tal, e aí nenhum acidente passa sem ser mais investigado, todos são investigados, ok? Só que para que você nesse ponto, primeiro, a diretoria tem que apoiar essa ideia. Né? Então, se ela não apoiar essa ideia, a gente vai dar muito murro em ponto de faca. E a gente não pode fazer isso. Uma coisa que eu aprendi a não fazer é dar murro em ponto de faca. Esquece isso. Tá? Só que até chegar lá, né, os casos vão ter que ser estudados, as pessoas vão ter que ser orientadas, as regras vão ter que ser divulgadas. Vai acontecer um caso que você vai ver que mesmo depois dessa regra, de repente, ninguém falou, né? O que vai ser feito? Vai ter uma política de penalidade, né? Então eu tenho que pensar assim, ó, para cada ação tem uma consequência. E quais são as consequências que eu pretendo ter? São consequências que, além de corrigir o que está errado, né, eu adote uma medida que seja até, vamos dizer assim, não educacional. Qual que é a palavra? Até para que sirva de exemplo para todos os outros. Né? Então, depende muito. Né? Mas, enfim, vamos voltar para... Deixa eu só compartilhar aqui. Everton. Oi. Eu acho que você até já comentou, mas me esclarece mais essa dúvida que eu tô aqui. Acho que você já falou nisso. Acontece um acidente com um terceiro na indústria, com um terceiro. Aí, essa CAT, quem abre? É a empresa ou é a empresa terceirizada que tem que abrir essa CAT? É a empresa pelo qual a pessoa é registrada. Ah, tá. A empresa com a pessoa registrada tem que abrir essa CAT. Não tá. O que eu já comentei com vocês que pode acontecer? O que pode acontecer é assim, ó. Se por algum motivo, né, haver aí uma conversa, né, houver. Se houver alguma conversa no sentido da empresa contratante a ajudar nessa abertura de CAT, nada impede, porque o que nós vimos aqui? Nós vimos que qualquer pessoa entra no sistema e preenche, tudo bem. Não, tá? Beleza. Mas eu entendo, Fernando, eu entendo, até para que aos poucos, né, as pessoas vá vendo qual que é a nossa linha de raciocínio, no sentido de colocar cada macaco no seu galho, no sentido de que cada um tem que cumprir com o seu papel. O papel, né? Imagina, eu abrir CAT para um terceiro. Olha a cultura que eu estou criando na minha empresa. Não faz sentido, né? Inclusive de assumir um risco que não é atrelado ao meu negócio, né? Então, assim, o que acontece? Eu sou responsável pelo terceiro? Sim, sou responsável. Só que administrativamente é a empresa dele que responde por ele. Né? Então a gente tem que ir pensando com a cada etapa, a cada ação, né? A cada coisa que a gente vai estar fazendo no dia a dia, eu entendo que a gente tem que ir pensando aí nas consequências. É a mesma coisa, por exemplo, de fornecer IPI para terceiro. Sim. Né? Como que a gente diferenciava terceiro? Vamos lá, só para vocês entenderem. Né? Pode ser que nas empresas onde vocês forem trabalhar, pode ser que lá vocês diferenciem assim também, ou de alguma outra forma, não tem problema. Inclusive, nas usinas, o pessoal é classificado dessa forma também. Por exemplo, assim, nós tínhamos 2 tipos de terceiro. Tinha lá o terceiro fixo e o terceiro temporário. Sei. Tá? O que é o terceiro fixo? O terceiro fixo é aquele terceiro que presta você em atividades aonde ele permanece a safra toda ou o ano todo. Eu vou dar exemplo para você. Movimentação de máquinas no bagaço de cana, todas aquelas pá carregadeiras, era tudo terceirizado, certo? Por exemplo, o pessoal de portaria
é terceirizado. A portaria já é o ano inteiro, não é só a safra, tá? Mas, por exemplo, ó, usina também tem as meninas da limpeza, o pessoal da limpeza. Geralmente é terceirizado. Aqui em Bebedouro, onde eu trabalhava na fábrica de suco, os mecânicos, até porque como as extratoras eram terceirizadas, os mecânicos dessas extratoras eram todos terceirizados. Certo? Esses terceirizados eram terceirizados fixos. Inclusive, aqueles terceiros que eram contratados por HH. O que é HH? Hora homem. Certo? O que isso quer dizer na prática? O terceiro que é contratado por HH, ele fica subordinado diretamente ao chefe da manutenção da fábrica. Certo? O que o chefe precisar dele, ele vai fazer. Na caldeira, na moenda, na recepção, não sei o quê, sei o quê. Esse é o HH. E aí a firma terceirizada, ela recebe, né, pelas horas trabalhadas, pelos dias, tudo mais tal. Certo? Então, um HH também era, né, ele também era um terceiro fixo. Só que assim, qual é o outro tipo de terceiro que nós tínhamos? Era o terceiro temporário. Além do terceiro fixo, o terceiro temporário. Certo? O terceiro temporário é aquele negócio. Ele veio para uma obra, ele veio para um serviço e vai embora. Ou o motorista veio descarregar uma fruta, foi embora. Ou o motorista veio trazer alguma coisa no almoxerifado, foi embora. Beleza. Por que eu estou fazendo essa conceituação com você aí? Porque é o seguinte, tanto o terceiro fixo quanto o terceiro temporário, nós exigimos que eles trouxessem EPIs. Todos eles. Todos eles. Só que, para alguns trabalhos específicos, o que havia aí de combinado? Nós poderíamos sim emprestar EPI para eles, sem problema nenhum. Por exemplo, um serviço que vai ser feito dentro da câmera fria. Tá. A gente emprestava o conjunto. Emprestava bota, luva, tudo certinho. Certo? Mas, por exemplo, aí, qualquer outra EPI que era básico no dia a dia, os caras tinham que trazer. A gente não emprestava EPI com o terceiro. Entendi. Se acontecesse de algum terceiro tiver que fazer algum trabalho urgente, que ele não tinha um cinto ali de segurança e de repente o trabalho ia parar por conta disso, aí a gente conversava com o chefe da manutenção, dava aquela puxadinha de orelha e falava, eu vou te emprestar, mas pô, por favor, né, o cara tem que ter o cinto aí. Aí emprestava, tinha uma ficha que era específica para esses casos, porque assim, nós tínhamos duas fichas. Nós tínhamos uma ficha para funcionário, que quando ele pegava o EPI, ele assinava. Certo. E tinha outro modelo de ficha, que era um EPI temporário. O que é um EPI temporário? Na sala de segurança, às vezes tinha um cinto de segurança. Um funcionário foi lá pegar emprestado para um serviço e ia devolver. Mas, de qualquer forma, a gente não ia registrar a entrega. A gente registrava, normal. Certo, só que não era naquela ficha que ficava lá no almoxerifado. Era uma ficha temporária. O cara pegava o cinto de segurança, fazia o serviço, assinava, tal, pegava o cinto. Depois ele devolvia e a gente dava baixa. Certo? Então eu contei todos esses casos aí para a gente ver que assim é muito normal a gente lidar com esses terceiros de diversas formas. Tudo bem que a pergunta inicial foi assim, mas e terceiro, né? Quem abre CAT? E eu entendo que a empresa da pessoa lá, que ele é registrado, que eles têm que abrir CAT. Certo. Né? Beleza. Ó, vamos lá. Eu tô mostrando a CAT que você preencheu aqui, tá? Por enquanto eu não tô vendo ela, não. Não tá vendo? Ainda não. Você tá vendo, Janaí? Tô. Acho que eu não tô vendo. Só o tempo. É só o tempo da internet do Fernando atualizar aí. Agora eu tô vendo. Tá vendo? Sim. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Esse é o formulário da CAT, tá?
eu vou deixar uma coisa assim, para que vocês já entendam, né? Nós não vamos preencher o formulário do jeito que está aqui. Nós não vamos preencher. Certo? Por quê? Porque sempre quando a gente se deparar com algum acidente, nós já vamos direto no site do INSS, no aplicativo lá, né, no local específico, e abrir a CAT. Tá? Por que nós fizemos esse exercício aqui? Nós fizemos esse exercício para que vocês começassem a se familiarizar com os termos, com as informações, né, com aquilo que eu preciso colocar na CAT. Porque assim, a hora que a gente abre CAT, a hora que eu digito lá o CNPJ da empresa, já carrega todos os dados da empresa, porque o sistema ele é integrado com a base de dados do governo, tanto da Receita quanto da Previdência. Tanto é que também, a hora que eu coloco o PIS do funcionário, automaticamente já carrega todos os dados dele. Isso. Né? A vinculação da empresa já, né? Isso. Então, basicamente, né, não tem muito segredo quanto à questão de emissão de CAT. A única questão, vamos lá assim, ó, deixa eu abrir aqui minha internet, emissão de CAT, olha lá, vamos lá. Olha lá, ó, eu estou no meu navegador e estou mostrando a abertura de CAT. Vocês estão vendo, né? Sim. Beleza, então, de novo, vou pegar esse link, mandar lá no grupo e digitar link para abertura de CAT. Certo? O que acontece? Esse é o link. Eu vou abrir uma CAT. Venho em cadastramento e clico em CAT. O sistema já me fala, não é permitido fazer teste de cadastramento. Tudo bem, mas só para que vocês saibam. Tipo de CAT, olha aqui, ó. É inicial? É reabertura ou é comunicação de óbito? O tipo da CAT, nesse momento agora, eu vou ter que informar logo de início. Será que é uma CAT inicial? É uma reabertura ou estou informando um óbito? É fácil... A primeira vez é inicial, né? Isso. É fácil entender as duas extremidades. O caso 1 e o caso 3 é fácil entender. Inicial. Aconteceu um acidente, eu vou abrir a CAT. Óbito. Aconteceu um acidente, a pessoa morreu. Beleza. E reabertura? O que é reabertura? É aquela pessoa está afastada e não voltou? Vamos lá. Reabertura é assim. Imagina que vocês já... Isso. Imagina que vocês já abriram uma CAT, certo? E por algum motivo... Não, você fechou. Você fechou, você emitiu, belezinha. Tá? Mas imagina que por algum motivo, né, você tenha que novamente alterar essa CAT. É que, geralmente, as CATs elas são alteradas quando se agrava a lesão e a pessoa ela continue, né, se afastada aí do trabalho. Olha a mensagem, olha que eu cliquei aqui, ó, na hora que eu cliquei reabertura, olha a mensagem aqui, ó, CAT de reabertura. Somente para novo afastamento por agravamento de doença, né, já comunicado ao INSS. Ou seja, se eu tiver que corrigir CAT, o Fernando lembra da tua pergunta da última aula? Lembro. Só no INSS, aqui, ó. Né? Ó, para correção de CAT, dirige-se a uma agência do INSS. Isso. O que é isso? Então, eu vou reabrir CAT quando se tem aqui, ó, agravamento da lesão ou doença. Tanto é que a hora que eu clico aqui em reabertura, ó o que me aparece aqui, ó. Me aparecem os campos para que eu bata aqui, para que eu digite o número da CAT. Ou seja, Fernando, aquilo que você falou aí uns 5 minutinhos atrás, não procede, porque você falou assim, eu vou reabrir CAT quando eu não salvo. Não é isso. Quando você não salva, você nem emitiu. Por quê? Porque só é considerado a CAT só é considerada emitida quando ela tem um número, quando eu salvo e me dá um número, não é? Ela gera o número, isso.
E isso aqui, ó. Aí vamos imaginar assim, eu abri uma CAT para um acidente que a pessoa ficou aí uma semana afastada, beleza. Só que antes de retornar ao trabalho, o médico analisou a pessoa, tudo mais tal, e viu que ela não está bem ainda, vai precisar ficar mais uns 5 dias em casa. Certo? Sei. Eu vou ter que reabrir CAT para poder complementar lá os dias que ainda ela vai continuar afastada. Certo? Reabertura de CAT é isso. Oi. Mas e se o cara... Porque você fecha essa CAT, mas você não tem que fechar essa CAT só depois que o médico dá alta para o camarada? Assim funciona ou não? Não, porque é alta. Vamos supor, eu abri a CAT e fechei a CAT. Tá, que nem você está falando nesse caso aí. Eu abri a CAT e fechei a CAT. Aí o cara vai lá e fala, vai ter que ficar mais 10 dias. Aí eu vou ter que reabrir ela de novo. Eu entendia que eu tinha que esperar a alta do médico para mim fechar essa CAT. Aí não é o caso, né? Não, você tem prazo de 24 horas para abrir a CAT, ué. Eu tenho prazo de 24 horas. Eu tô falando bobagem, eu tô viajando na maionese. Não, viagem. Não, calma. O que você disse procede. Sabe por quê? Porque assim, vamos pegar casos. É que cada caso é um caso. Por exemplo, eu acho que a gente falou um pouquinho disso já. Por exemplo, assim, ó, você pega um acidente, na tua empresa não tem médico do trabalho. E essa pessoa vai ser encaminhada para o hospital, certo? Certo. Pode ser hospital público ou pode ser conveniado, não tem regra, tá bom? Não tem regra, certo? O que acontece? Vamos lá, assim, ó. A pessoa se machucou, ela torceu o joelho. No médico que vai atendê-la, de repente ela se depara com um plantonista que é ortopedista. Certo. Tá? Ele, por já ser da especialidade, ele já tem condições de, nesse momento agora, já informar, fica 10 dias em casa, fica 20 dias em casa, fica um mês, você vai fazer essa ressonância, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você entendeu? Certo. O que acontece nesse caso? Vou pegar a tua CAT. Olha aqui o que está escrito nela aqui embaixo, ó. A apresentação do atestado original, com as informações do médico e tudo mais tal, né? Substitui o preenchimento desse campo. Qual que é o campo? É o campo do médico. Informações do médico. Essas informações do médico. Só que o médico não precisa necessariamente assinar a CAT. Se o ortopedista atendeu o cara teve uma torção de joelho, sei lá, certo? E aí o doutor viu que ele precisaria ficar em casa 15 dias, já é a especialidade dele. Nesse caso, você, de posse do atestado, você pode entrar no site lá, abrir a CAT, certo? Colocar a data de atendimento, qual é o CID, a natureza da lesão que você pegou na NBR 14280, né? Sim. Qual que é o CRM do médico, porque no carimbaço lá do médico lá na receita já vai ter essa informação. Sim. Vai ser afastado e por quanto tempo. Beleza, as informações que você precisa tá aqui, ó. Isso não substitui a assinatura da empresa, que a empresa tem que carimbar e assinar aqui, ó. Mas a assinatura do médico não é necessária nesse caso. Agora, vamos inverter o processo. Né? Enquanto eu vou falando, eu vou pegar uma água aqui, mas vamos inverter o processo. Vamos imaginar que o cara tenha sofrido uma queimadura, certo? Certo. Aí o plantonista, ele não ele não tem a especialidade de queimadura. Queimado. Uhum. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para um especialista. Certo. É esse especialista que vai determinar o período, além de determinar qual é o tratamento, é ele que vai determinar qual que é o período que ele fica afastado, né, para esse tratamento. Agora, vamos lá, deixa eu ver se vocês entenderam. A grande questão nesse caso é o seguinte:
Pensa que o cara se acidentou ontem, certo? Certo. Pensa que ele se acidentou na data de ontem e você conseguiu uma consulta só para amanhã nesse especialista. Certo. O prazo teu de abertura de CAT já passou. O que você tem que garantir no mínimo? Eu já falei isso. Ele se dentou ontem, só que ele conseguiu ser atendido só hoje. O especialista só vai atendendo daqui 2 dias. Daqui 2 dias. Aí eu posso deixar uma CAT aberta provisória. Isso. Como que chama essa modalidade? Nós falamos. É isso aí mesmo, né? Como que chama? Agora me fugiu a modalidade dela. Eu não lembro se eu estava na aula, mas fugiu a modalidade. Eu posso deixar ela ali, tipo, a CAT, ela em aberta ali, provisória, até eu pegar as informações para poder finalizar ela. Mas agora eu não lembro a... Isso. É a CAT parcial. Parcial, isso, parcial. É. Ô, chegou o homem aí, Fernando. Chegou? Estava na gandaia. Boa tarde, gente. Só não falei antes porque vocês estavam empolgados aí. Boa tarde. Ô, seu Cláudio. Diga, meu Seja querido. bem-vindo. Você estava pagando gandaia, né? Estava na gandaia, estava. Tá um tempinho agradável para andar na gandaia. Ai. Tudo bem, seu Cláudio? Tudo em paz, graças a Deus. Então, beleza. Então, tranquilo. Então, ô Fernandinho, igual a gente estava falando aí a respeito da CAT... Pode ser abrir ela parcial, então. Eu tenho que abrir ela já parcial. Eu tenho que garantir que no sistema ela já esteja informada. Como ainda ele não passou pelo especialista, eu não sei qual é o tempo de tratamento, é só esse campo que vai ficar sem preencher, ó. É esse campo aqui embaixo. Do médico. Do médico, justamente. Informações do médico. Certo? A regra, vamos lá, vamos entender uma coisa. A regra é assim, qualquer médico pode assinar uma CAT, qualquer médico, qualquer um, certo? Pode ser aquele médico que atendeu no hospital, pode ser o médico, nesse caso, que é o especialista, que vai acompanhar o tratamento, pode ser o médico da empresa, não tem regra, certo? A única coisa que eu tenho que me atentar é a seguinte. E aí é uma estratégia que a gente deve utilizar, vamos dizer assim, de forma a ter o menor impacto, certo? O médico do trabalho, ele tem uma prerrogativa de se sobrepor, não hierarquicamente, não. Quanto à questão de tratamento e abertura de CAT, como também de atestado médico, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, pensa comigo assim, ó, pensa comigo, né? O médico do trabalho da empresa, ele pegou o atestado de uma pessoa que foi atendida, né? E tá lá, 7 dias de afastamento. Aí o médico chama a pessoa e fala, escuta, mas por que 7 dias? Liga pro técnico de segurança, liga pro chefe do cara, fala, escuta, ó, 7 dias, ele tá com o braço aqui, tá vendo? Ó, lesionado, tá até com luxação, tal, né? Mas nós não temos local nenhum para que a pessoa possa ficar aí de forma adaptada, para a gente colocá-la de forma restrita. Ah, nós já falamos disso, já falamos. Mas o chefe fala assim, tem sim, a gente pode fazer assim, isso aqui, fica comigo atendendo o telefone, tudo mais, tal. Tudo bem, senhor fulano de tal, ó, a gente tem condições de deixá-la aqui, fazendo assim, sem que você tenha que se afastar. Ah, tudo bem, então perfeito. O que acontece? O médico do trabalho tem a soberania, nesse caso, para desconsiderar o atestado emitido por um outro médico. É o único caso que acontece. Nesse caso, nessa situação, a CAT ela vai ser aberta. Aí eu te pergunto, Fernando, com afastamento ou sem afastamento?
Tocou meu telefone aqui, tocou o telefone e cortou. Repete a pergunta, por favor. Vamos ver se Jaine. Jaine, você entendeu, Jaine? Eu acredito que com afastamento. Ué, por que com afastamento? Ele vai ficar restrito. O atestado do médico, na verdade, o atestado não, mas a análise do médico do trabalho, por se sobrepor à análise do outro médico, né, o médico determinou, junto com a empresa, junto com as pessoas que estavam ali presentes, determinou que ele não ia se afastar. Ele ia ser adaptado num outro trabalho durante um tempinho aí. E isso não é afastamento. Você entendeu? Entendi. E por conta disso, a CAT vai ser aberta de forma, né, sem afastamento. Sim, tudo bem. Vamos dizer que o médico do trabalho chegue no dia seguinte disso tudo acontecido. Ele já abriu a CAT com afastamento de 5 dias. Ou de lá, Certo. quantos dias. Aí Certo. o médico do trabalho olha e fala, não, Jacaré, você pode fazer aqui, ó, assim, e volta. O que você faz? Corrige a CAT? Não dá para corrigir, seu Cláudio. O senhor estava aquela... Quer ver, ó? Sei, eu vou lá no Ministério, no INSS e mudo a CAT. Isso. Se o senhor tiver condições de ir no INSS para que isso seja corrigido, beleza. Só que assim... Se eu não corrigir, o que acontece? O cara vai trabalhar, não vai ter consequência nenhuma. Eu concordo que não vai ter consequência nenhuma, mas pensando em ter uma gestão mais próxima do ideal, até para garantir com que os nossos controles também, né, eles sejam idôneos, sim. Né? Eu concordo, isso pode acontecer, mas se acontecer dessa forma, aí eu tenho que ir na agência e reconsiderar. Isso, só que aí o senhor tocou num ponto legal, sabe por quê? Porque assim, quantas e quantas vezes, na verdade, todos os casos onde a gente tinha um acidente, que a gente tinha essa interpretação, a gente ficava em dúvida. Nossa, e agora, hein? Vai dar afastamento? Não vai dar afastamento? Quantos dias e tudo mais tal. A gente tentava, dentro de um prazo curtíssimo de tempo, né, ter essas informações de forma concreta para que depois a gente não reconsiderasse. Ó, nossa, eu já cansei de acompanhar pessoas, tanto aqui no médico, no bebedouro, levando pessoas para ser atendida em Matão. Tinha um médico do trabalho para a firma, que ficava lá na unidade de Matão, que, rapaz do céu, aquele médico, ele era assim, ó, ele olhava para você, analisava de ponta a ponta. E ele falava, batia no teu ombro e falava assim, bichão, você vai trabalhar. Não vai afastar, não. O cara se afastar com ele, seu Cláudio. Tinha que estar sem a perna mesmo. Nossa Senhora. E aí, sabe por que era bom, seu Cláudio? Porque ele era muito maleável. Você chegava nele para conversar, ele era bem receptivo. E ele conseguia entender onde era a malícia da pessoa ou não. Isso é importante. Você entendeu? Isso é importante. Você chegava lá nele para acompanhar. Teve situações que eu acompanhei a pessoa já e eu mesmo falava para ele. Falou, doutor, ó, isso aqui tá grave mesmo, ó. Ele tá inchado, não consegue pôr o pé no chão e tudo mais tal. E ele era ortopedista, né? E ele mesmo falava, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ele já encaminhava para o hospital, já fazia ressonância, já dava o tratamento. Agora, quando não era corpo ruim e só queria contornar a situação, com ele não tinha vez, não. Mas é assim mesmo. Eu acho que esse negócio de falcatrua para ficar em casa tem que acabar mesmo. Tem. Verdade. Se é grave, vamos cuidar. Agora, se não é grave, para de firula, meu. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando aqui de novo a tela do meu navegador, onde eu estou na abertura de CAT. Certo? Nesse caso, eu cliquei aqui na reabertura, né? Então, se fosse por um agravamento, eu teria que colocar o número da CAT aqui, certo? Preencher essas informações aqui. Já ia novamente me abrir a CAT, que já foi emitida lá atrás. Só que não é o caso nosso. O nosso caso é uma inicial. Eu clico em inicial,
Uai, caiu? Caiu. Essa reabertura, em que condições eu faço? De repente, assim, seu Cláudio, vamos imaginar. A pessoa sofreu um acidente, o médico que atendeu e que tratou deu lá 15 dias de afastamento. Tá. Vamos pensar, de repente, numa queimadura, sei lá. Tá, tudo bem. A hora que ele passa novamente no médico para ver a cicatrização, não sei o que, tal, como tá a lesão, o médico fala assim, cara, você trabalha num setor que tem muita poeira, que tem muita sujidade e não tá cicatrizando legal. Você vai precisar ficar em casa mais 15 dias. Você entendeu? Aí, seu Cláudio, tem impacto diretamente, inclusive, na questão de encaminhar o INSS, porque até 15 dias não encaminha, né? Sim, isso. Isso. Então, tanto é que a hora que clica em reabertura, deixa eu atualizar aqui. A hora que clica em reabertura, o próprio sistema avisa lá, ó. CAT de reabertura, somente para novo afastamento por agravamento. Ah, eu não tinha lido isso aí. Já ia te perguntar. Ah, beleza. Isso. Ou seja, é um novo afastamento pelo mesmo acidente. Mas como a lesão se agravou, a pessoa vai continuar afastada por um período X aí, entendeu? Então, e só serve para isso. Eu não posso corrigir uma eventual informação incorreta que eu pus. Olha aqui, seu Cláudio, ó. Para correção de CAT, dirija-se a uma agência. Sim, tudo bem. Exatamente. Aí você tem que ir lá. Aí tem que ir lá na agência mesmo. Aí tem que ir lá presencialmente. Não tem o que fazer. Então tá bom. Vamos lá, então vamos clicar em inicial. Isso, ó. Emitente. Quem que está abrindo a CAT? É o empregador? É o sindicato? O médico pode abrir? O próprio segurado? A autoridade pública? Nós vimos que a lei dá essa abertura para que todo esse pessoal aqui possa abrir a CAT. Não necessariamente só o empregador, não necessariamente só a empresa. Não é verdade? Mas eu estou na empresa e a empresa vai abrir. Olha lá, ó. Filiação do acidentado. Empregador. Que tipo de informação que eu vou digitar? CNPJ e digito aqui o CNPJ. A hora que eu digito o CNPJ e a hora que eu digito o NIT ou o PIS ou o PASEP da pessoa, geralmente o PIS, né? A hora que eu bato o PIS da pessoa aqui, ó, e bato o número do acidente e vou em OK, todas as informações que inclusive o Fernando colocou aqui, ó. Todas as informações do empregador carrega automaticamente. Assim também, a hora que eu digito o PIS da pessoa que se acidentou, essas informações do acidentado aqui, ó, carrega automaticamente, porque o sistema ele está alimentado. Ó, que cargo que ele atua, qual que é o CBO, que cidade que ele nasceu, qual que é o RG, qual que é a carteira de trabalho, né? Então já está tudo digitalizado. Eu não tenho que ficar batendo. Certo? Ah, tá. Beleza. As informações do acidente eu tenho que preencher, não vai ter jeito. Aí não tem jeito. A hora, o data, o horário. Justamente. Então, aqui, ó. Igual você. Isso. Então, ô Fernando, você alimentou as informações do emitente, do empregador, do acidentado, né? Você alimentou para que a gente começasse a se familiarizar com as informações que vão estar lá na CAT. Mas isso eu não vou precisar digitar. Isso carrega automaticamente. De repente, um campo ou outro que está incompleto, eu vou lá e atualizo. Já aconteceu. Certo? Ah, tá. Mas as informações que eu vou ter que alimentar de ponta a ponta é isso aqui, ó. Data do acidente e hora do acidente. Horas trabalhadas. O que é horas trabalhadas? É do momento que ele começou a trabalhar até a hora do acidente. Ah, a pessoa entrou 8 horas da manhã. O acidente foi meio-dia. Hora trabalhada, 4 horas. Certo? Tipo, aí é aquilo que nós falamos. Ou é típico, ou é doença, ou é trajeto. Aqui você digita. Lá no site você não digita. Lá tem uma opção para você escolher. Certo? Se houve afastamento e se houve registro policial. Certo? Local do acidente. Aqui tem várias opções também lá. Ok?
Nesse caso, pode ser o estabelecimento da empregadora. Aí você especifica o local, que setor que foi, tudo bonitinho e tal, né? Tem o CNPJ, unidade da federação, São Paulo, tudo mais tal, o município, o último dia trabalhado. Então, se o acidente foi hoje, o último dia trabalhado foi ontem. Ah, não, mas ontem foi domingo, feriado. O último dia trabalhado foi sexta. Tudo bem, um exemplo. Certo? E aí, essas informações aqui, ó, é só pegar da NBR. NBR 1480, não? Isso. Lá, a hora que você abre a CAT, você pode escolher pelo código. Se você digitar o código, já aparece automaticamente qual é a parte do corpo, o agente causador, a situação geradora. Certo? Tá corretíssimo. Esse último dia de trabalho aí, no caso de óbito, né? É que, na verdade, seu Cláudio, quer ver, ó? Eu acho que eu mandei, acho. Eu tô aqui no grupo do Zap, aqui, ó. Vamos lá. Se eu não me engano, eu acho que eu mandei. Vamos só confirmar aqui. Controle. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o manual de preenchimento, seu Cláudio. Olha lá, ó. Na CAT de reabertura deverão constar as mesmas informações. Não, não é isso, não. Aqui, seu Cláudio, ó, último dia trabalhado. É o campo 34. É que no formulário não está aparecendo o número dos campos, né? Nesse formulário aqui. Tudo bem. Não tem o número dos campos. Mas eu entendo que esse aqui, ó, o último dia trabalhado, é aquele que a gente estava vendo, né? Olha lá, ó. Informar a data do último dia que efetivamente houve o trabalho do acidentado. Ainda que a jornada não tenha sido completa. Tudo bem, é o mesmo dia do acidente, mas tá. E por que tem lá um negócio de óbito lá na... Seu Cláudio, vamos lá, vamos ver. Óbito. É o último dia de trabalho. Não. Lá no formulário, lá, não é aí? Aqui, ó. Aí é. O que é esse? Seu Cláudio, eu entendo, por exemplo, assim, ó, morte. Se houve a morte da pessoa, essa morte ela pode ter sido no mesmo dia do acidente, ou não, né? Sim. Inclusive... Mas quando você preenche a CAT, o cidadão, supostamente, se for morrer depois, não morreu. Isso. Se ele morreu na hora, então tudo bem, você não vai... Tem uma série de coisas aí que você não vai pôr, mas você vai colocar aí a data. Porque quando eu mandei, não sei se você vê o meu CAT que eu te mandei, eu não pus data aí, porque eu entendi que o cara não morreu. Eu também não pus na minha. É que, na verdade, aqui fala justamente isso, né? Aqui fala do último dia trabalhado. E é que eu concordo com o que tá esse campo aí tá certo. É que está no mesmo formulário, né? Desculpa, está no mesmo campo, né? Está no mesmo campo. O problema é que está só preencher no caso de constar, sim, no campo 33. Aqui, seu Cláudio, ó, último dia trabalhado. Se houve afastamento, aí eu tenho que colocar qual foi o último dia trabalhado. Pelo menos o manual de orientação está dizendo isso. Eu concordo com o senhor, porque fica confuso, né? No mesmo campo que está me pedindo uma coisa, tem outra informação, falando, e aí, não é verdade? Exatamente. Eu concordo. Porque tem aquele último dia de trabalho, depois tem data de óbito, né? Então fica complicado, né? Sim. Ou uma coisa ou outra, né? Verdade. E olha que eu peguei esse formulário direto aqui do site, ó. Porque se você vira, ó, sair, relatórios, emissão de formulário em branco, ó. O que eu fiz foi esse passo a passo. Olha aqui o campo, ó.
É o mesmo campo, ó. Tá vendo? É o mesmo campo. É o mesmo campo. Né? Bom. Mas, na sequência, são as informações do médico, ó. Beleza, não tem segredo nenhum, tranquilo. Perfeito. Né? Então, Maravilha. a priori, essa é a CAT que nós vamos emitir. Abrir a CAT, emitir a CAT, eu não entendo que seja tão complicado, né? Não. É que a CAT por si só, ela é a consequência daquilo que a gente entende como sendo um acidente. Porque assim, ó, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Cadê o artigo 20? Aqui, ó, o artigo 20. Essa lei é aquela mesma que nós falamos onde tem tudo isso de acidente, né? É a lei que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. O artigo 20 fala assim, ó, considera-se acidente, doença profissional e doença do trabalho. Beleza, né? Na sequência, ela continua falando lá, ó, artigo 21, também se equipara a acidente. Olha lá, ó, ato de agressão, ofensa física, que mais? Desabamento, inundação, incêndio, né? Na execução de ordem ou na realização de serviço para a empresa. E aí, eu vou fazer um exercício com vocês. Olha o que está escrito aqui, ó. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Eu vou falar uma coisa que aconteceu na usina uma vez. Faz muitos anos atrás. Vou contar um caso. Aí vamos ver o que vocês acham. Pensa assim, ó. A pessoa estava de folga. Beleza? A pessoa estava de folga. Essa pessoa, ela era brigadista. Beleza? Beleza. Ela pegou o carro dela, estava de folga, estava em casa, né? Ela pegou o carro dela e foi lá no posto da usina abastecer o carro. Antigamente as usinas abasteciam o carro dos funcionários, hoje não. Certo. Né? Beleza. O que aconteceu? Teve um princípio de incêndio no posto e esse cara estava lá abastecendo o carro dele. Ele foi sair correndo para pegar o extintor e ajudar, ele caiu e fraturou o braço. Olha que coisa. Ele estava no dia da folga dele. Vocês entenderam? Sim. Aí eu pergunto para vocês. Eu não vou perguntar de CAT. Eu vou perguntar de acidente, porque a gente reconhecendo que houve um acidente, a partir daí a gente faz os enquadramentos corretos. Né? Aí eu pergunto, foi um acidente de trabalho? Foi. O que você acha, Fernando? Eu acho que não. Porque Ele no tá de folga, sistema não tá? conta que ele está de folga. Mas Não ele é conta que ele brigadista. estava né? no trabalho. Mas ele é brigadista. Sim, ele é Mas não brigadista. conta que ele estava no trabalho. O acidente podia acontecer e ele não está lá. Eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês qual que foi o entendimento do jurídico nosso. O jurídico se apegou nessa linha aqui, ó. Aqui, ó, na prestação espontânea, porque foi ele que quis. Ninguém mandou ele fazer isso. Na prestação espontânea de qualquer serviço, que ele tentou o quê? Evitar um prejuízo maior, porque imagina se esse princípio de incêndio não fosse controlado. Então, beleza. Ele tentou agir no sentido de evitar um prejuízo maior. Pelo fato dele ser brigadista... Mas se for ver, ele não evitou nada. Ele caiu, quebrou o braço e não pôde fazer mais nada. Sim, mas ele tentou fazer. Ele tentou, Ele podia ter pego o carro dele e picado a mula, velho. Ou seja, mas para clarear aí, Everton, isso aí configurou como acidente de trabalho ou não? Foi acidente de trabalho. Foi, mesmo ele tendo de folga? Então, mas a questão é essa. A questão de folga, ela não se vigora nesse momento. Né? O que claro na lei é que houve uma prestação espontânea, né, para serviço da empresa para evitar prejuízo maior. Sei. Né? O que acontece? Ele era um brigadista, era uma pessoa treinada e qualificada para que intervisse em situação de emergência. Ele não pensou duas vezes, nossa, fogo,
Ele foi ajudar, entendeu? Sim, entendi. Então configura como acidente de trabalho. Nesse caso, a empresa entendeu que sim. Ó, eu vou dar um outro probleminha para vocês. Isso aqui aconteceu no grupo de WhatsApp recentemente. Olha uma outra situação que é também acidente, ó. No percurso da residência para o local de trabalho, desse para aquele, tudo mais, tal, né? Inclusive com o próprio veículo do segurado, pode ser até uma bicicleta, patins, skate, não importa, né? E o parágrafo 1º da linha D fala o seguinte, ó, nos períodos destinados à refeição ou por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado durante, né, os períodos destinados à refeição, certo? Certo. A discussão que rolou no grupo essa semana para trás foi assim, o cara, durante o horário de almoço dele, ele precisou ir no banco. Aí ele bateu a moto e machucou. O que acontece? A empresa oferece almoço, a pessoa não vai almoçar em casa, não é normal a pessoa ir comer em casa, porque come na empresa. Sim. A questão é que no horário de almoço dele, por ser um horário dele, ele precisou ir no banco, sei lá, pagar uma conta, sacar um dinheiro, sei lá o que ele foi fazer. Aí ele bateu a moto, machucou. E aí? Não é acidente do trabalho. Ah, mas... Aí eu vou fazer o advogado do diabo, seu Cláudio. Pode fazer. Mas aqui está dizendo, ó, nos períodos destinados à refeição. Tudo bem. Sim. Se ele tivesse caído da cadeira no refeitório, era acidente de trabalho. Não, mas aí nesse caso, então, também, eu acho que configura como acidente de trabalho, velho. Não, velho, não. Olha, se você está na hora do seu almoço, a hora do seu almoço é livre, tá certo? Você pode ir no banco, mesmo que você almoça na empresa, você pode ir no banco, desde que você volta, você cumpre o seu horário direitinho. Tudo Você bem. tá entendendo? Aí existe uma vinculação também aí, ué. Para mim, aí configura como acidente de trabalho também. Não, Fernandinho, não. Se ele tivesse se acidentado, caído da cadeira no refeitório, era sim acidente de trabalho. Tá? Sim, sim. Mas a partir do momento... Se ele tivesse pego a moto para ir para a casa dele almoçar e tivesse sofrido um acidente, sim, seria acidente de trabalho. Tá? Mas ele foi no banco dar uma bandola, sabe lá o que ele foi fazer? Não é acidente de trabalho. E aí, Everton? Diz a questão. Então, o que o pessoal entendeu foi justamente isso que o seu Cláudio disse, ó. Pode ser durante o descanso ou pode ser refeição, né? Mas aqui, olha aqui depois da vírgula, ó, no local do trabalho ou durante o trabalho, né? Por exemplo, o caso pode ser diferente se a empresa não oferece refeição, se ele todo dia vai almoçar em casa. Aí é diferente, se configura como trajeto, certo? Seria diferente se ele tivesse ido para a cidade cumprir uma ordem que o chefe dele deu. Aí seria também diferente, né? Mas como foi um caso totalmente atípico, que foge da habitualidade, todos entenderam assim maciçamente que realmente, de fato, não foi um. E aí, experiência minha, ninguém falou disso, experiência minha. Eu já fiz isso para acidente de trajeto. Qual que é o correto? O correto é vocês abrirem uma investigação para evidenciar por A mais B, não sei das quantas, saiu daqui, foi para onde, não sei dos que. Você vai contar todos os fatos. Você vai abrir uma investigação para que você conclua o porquê de você não ter reconhecido como um acidente. Aí, não só se respaldar caso haja um questionamento, mas também até para você verificar o que pode ser melhorado na sua gestão. Já vou te falar uma coisa desde já. O que pode ser dotado que lá na empresa do cara que ele mandou isso não tinha, certo? Aí algumas pessoas já falaram, eu concordo. Sai durante o trabalho, ou melhor, durante o almoço, só quem o chefe autorizar.
E essa autorização tem que ser formal. Então, mas assim, pode ser formal, mas o chefe não pode te barrar você sair no seu horário de almoço, porque o seu horário de almoço é livre, né? Ele não pode te barrar também de você sair, né? Certo, de forma alguma ele vai te barrar. Eu autorizo fulano, mas ele não pode te barrar você ir, né? Não, ele não vai barrar. Isso é mais no sentido de você registrar. E no horário X, para atender uma situação de particularidade, inclusive coloca o motivo lá, a pessoa está saindo aí da empresa tal horário. Até porque, Fernando, a pessoa pode atrasar, pode dar algum problema. A pessoa faz o almoço das 11h30 a 1h. Pode ser que o banco, vamos dar um exemplo no banco. Pode ser que o banco esteja lotado, vai chegar às 2h, às 3h, até para o chefe saber aonde ele está. Sim. Mas eu concordo contigo, ele não pode se opor, já que é horário de almoço, ele não vai se opor, mas eu vejo isso como um registro, não é verdade? Para você se precaver, né? Em caso de algum problema no curso. A maior precaução, né? Isso, justamente. Tá? Agora... Então, CAT é isso, não tem segredo de abertura de CAT. Não tem segredo. É a gente entender quando abrir uma parcial ou quando já saber que a gente já consegue finalizar. Saber que eu tenho prazo e que, inclusive, eu posso ter impacto. O que nós falamos de RAT? Nós falamos assim de RAT, ó. Igual a Jaine falou aí, né? O André comentou, a Jaine lembrou, a Jaine falou pra gente aí. Alguém vai ser atendido no hospital, certo? Existe uma tributação, na verdade, não é uma tributação, na verdade é um bônus. Existe um bônus que é específico ao hospital quando ele atende acidente de trabalho, tá? Então, algumas pessoas utilizam isso até em benefício próprio. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, eu já tive situação, tá? De pessoa que estava no dia de folga, trabalhando em casa com o uniforme da firma, chegar no hospital e a pessoa do hospital, por ver a pessoa ali com o uniforme, querer abrir o formulário dizendo que estava na empresa, cara. Eu entendi. Joga com barulho desse. Entendeu? É capaz de provar, né? Não, mas a sorte que era uma pessoa idônea. Sim. A sorte que era uma pessoa idônea. A pessoa falou, não, eu tô de folga, eu tô trabalhando em casa, por isso que eu tô com essa roupa. E se fosse outro que falasse assim, não, foi na empresa mesmo. Abre RAT aí que foi na empresa. E aí? Não, mas tem que. Mas se ele não foi trabalhar, a empresa tem como comprovar que ele não estava trabalhando, não tem? Nesse caso? Tem, a coisa. Provar que ele não é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Ô, Fernando, o que eu quero dizer assim, a coisa mais fácil do mundo. Mas vamos lá, até você comprovar que focinho de. Até você dizer que focinho de porco não é tomada, o fumo já entrou, tudo que tinha que entrar. Vamos lá. Por que eu estou dizendo? Só para vocês entenderem. O Sereste, ele faz assim, ó. Uma vez por mês, ou dentro de alguma outra periodicidade, eles recolhem todas as RATs, todos os RATs, né, os formulários RAT, que foram abertos nos hospitais, certo? Uma das vias da CAT, você não vai levar para o hospital? Sim. O que vai acontecer? O Sereste, ele vai juntar a CAT que você emitiu com o formulário RAT que o hospital abriu. Certo. E ali ele finaliza o processo. Finaliza o processo caso ele não veja indício de crime configurado. Certo? Tem lá um acidente de amputação de membro. Você pode ter certeza que você vai ter uma visitinha lá. Porque o hospital notifica, certo? O hospital notifica. E aí, imagina, se nesse caso o hospital abre um formulário RAT e passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, não tem CAT, o Celeste, né, ele tem toda aí a autonomia para dar uma questionada. Puta, teve uma RAT aberta aqui no dia de tal, vocês abriram o CAT? E se é um caso desse, não, mas CAT, acidente, nem sabendo de nada, você entendeu? Até se mostrar aí, que nós falamos, até se falar que fosse de pouco na tomada,
Já passou um tempão. Entendi. Por isso que, para nós, controles estatísticos, acompanhamento de ocorrência, não adianta, gente. Nós temos que ficar em cima, você tem que acompanhar. Certo? Você não pode margem à interpretação, não pode dar margem de erro para ninguém. Né? Ó, eu não vou falar quem é o médico, não, porque inclusive está gravando, né? Então nem vou falar quem é o médico, mas eu já tive caso 2 vezes. Eu tive 2 casos assim, foi 2 vezes. O médico me expulsar da sala aí, no hospital. Vixe. O médico me expulsou. Falou, sai daqui, deixa eu só conversar com ele sozinho. Rapaz, por quê, Fernando? Eu era muito assim. Eu era muito abiúdo, eu era muito atrevido, certo? Tanto eu atuava no sentido da gente ter as regras, ter os programas, né, e adotar isso de forma muito intensa para a gente não ter acidente, quanto também eu vivenciava o outro lado. Quando acontecia algum acidente, né, eu analisava, dentro das possibilidades, o que dava para a pessoa ser reaproveitada ou não e tudo mais. Eu era uma pessoa muito chata para isso. Sim. E eu chegava nos médicos e falava, doutor, o senhor não acha que se a gente conseguir disponibilizar um local para ele ficar lá, né, ele não consegue continuar trabalhando lá numa sala, lá, atendendo um telefone? O que o senhor acha? Tem médico que é aberto a essa... Né, ele entende, cara. Esse diálogo, né? Esse entendimento, entendi. Agora tem médico que... O cara, ó, vou falar quem é não, tem um ortopedista aqui em Bedouro que o cara é super renomado. Ixi, se eu falar o nome daqui, todo mundo conhece. Ele me expulsou da sala por 2 vezes, velho. Ele não queria que você falasse, não. Eu sei. Só que já teve caso, Fernando. Uma vez eu peguei um acidente de soda que caiu no olho de funcionário. Teve uma vez que eu fui acompanhar o cara, lá no Dr. Davi, que é oftalmologista. Eu vou falar o Dr. Davi porque eu vou falar muito bem dele. Então, quando eu falo muito bem, não tem problema nenhum de falar. Certo? Nesse caso, eu vi a gravidade. Por quê? Eu entrei no consultório, o doutor, conforme foi limpando o olho do cara, o doutor foi mostrando para mim. E aí, né, o Dr. Davi usa lá um recurso tecnológico que tudo que você faz no olho da pessoa aparece num televisor. Entendi. E aí quem está acompanhando vê tudo pelo televisor, você entendeu? Entendi. E eu vi, cara, e ele falava assim, ó, tá vendo essa marca verde aqui que tá pegando toda essa parte do olho? Isso aqui é a soda. Nossa. Eu vou ter que fazer uma raspagem, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, tá vendo? Falou, ó, a sorte é que tá bem superficial, não tá tão profundo. Ele poderia ter perdido a vista. Ó, nossa. Mas ó, nós vamos fazer isso assim, né? Todo dia ele vai vir aqui fazer assim, fazer assado. Ó, ele vai precisar ficar aí uns 15 dias em tratamento. Ô, Fernando, eu não abri a boca para questionar. Eu apoiei. Nesse sentido, eu apoiei. Porque eu era muito assim, sabe? Eu era muito humano nesse sentido também. Cara, por pouco o rapaz não perdeu a vista. Eu vi a lesão, eu entendi a gravidade. O que eu tive que fazer? Eu tive que chegar no meu gerente e falar, não deu não, o cara quase perdeu a vista, ó. Vai precisar ficar 15 dias afastado mesmo. Porque o gerente também tinha meta a cumprir, assim como nós tínhamos meta a cumprir. Entendi. Só que quando dá para forçar a barra no sentido da pessoa ficar reaproveitada, beleza. Quando não dá, né, Fernando? Você não vai... Não, aí não tem jeito, né? Não, o médico pelo amor de Deus, pode arriscar, né? O médico não pode também arriscar, né? Justamente. Vai que dá uma zebra no cara aí, como é que faz? Justamente. Ó, então, o que nós vamos fazer? Nós falamos sobre CAT, certo? Ok, falamos sobre CAT. Falamos um pouquinho sobre RAT e tudo mais. Eu não queria ficar prolongando muito em CAT, não, certo? Porque na próxima aula, na sexta-feira, hoje é terça. Quarta e quinta é o André, eu volto dia 11 na sexta-feira. Aqui no dia 11, na sexta-feira,
eu já queria começar com vocês investigação. Cadê? Na verdade, eu preciso pegar os arquivos de uma turma, formatar para nós abordarmos aqui no nosso conceito, certo? Mas aí, o que eu tenho? Eu tenho vários formulários para que a gente possa fazer estudos de casos, certo? Inclusive para nós preenchermos formulários de ocorrência de acidente. Eu quero mostrar para vocês alguns formulários que existem, certo? Então, o que vai acontecer na aula de sexta-feira? Na aula de sexta-feira nós vamos fazer assim. Eu vou mostrar para vocês o formulário, certo? Eu vou abordar como que esse formulário se associa, certo, aos procedimentos de investigação. A gente vai ver procedimentos de investigação. Depois, eu acho que na segunda ou terceira aula depois, nós vamos fazer um preenchimento desse formulário de acordo com os dados de um acidente que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho alguns casos de acidente para nós apresentarmos, certo? Inclusive, na hora de estudar os formulários, nós vamos se deparar com algumas técnicas de análise de risco. Na verdade, né, algumas técnicas de investigação. Vocês podem adotar qualquer técnica. Essa técnica desse formulário é uma das técnicas mais simples que tem, que é o 5 porquê. Esses dias para trás, eu vi o André mostrando para vocês o espinha de peixe. Ele falou um pouquinho, né? Falou. Por que o espinho de peixe é muito bom? Porque ele trabalha com 6 parâmetros que são conhecidos como 6M, né? Material, mão de obra, meio ambiente, qual que são os outros lá? Material, mão de obra, meio ambiente, materiais, tem outros 2M aí, depois a gente recorda que de cabeça eu esqueci, certo? Ou o 5 porquê, ou um outro que eu amo, eu gosto de paixão, que de todos esses é o que eu mais uso, que é a árvore de causa. Na hora de estudar a árvore de causa, cadê? Não, é que aqui não tá. Eu tenho um treinamento específico sobre árvore de causa que eu vou pegar depois aqui para na próxima aula a gente discutir. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É esse aqui, ó. Certo? É esse treinamento aqui, ó. Árvore de causa é isso aqui, ó. Isso é uma árvore de causa, ó. Deixa eu apresentar ela sem isso. Isso aqui é uma árvore de causa, ó. Certo? Eu entendo que de todas as metodologias de investigação, essa é uma das mais complexas. É bem mais complexa do que o 5 porquê e também é mais complexo do que o Ishikawa. A gente, por muitos anos, utilizou esse método. Depois o formulário nosso mudou, né? Nós passamos a adotar Cadê? É aquele formulário que eu mostrei. Nós passamos a adotar o 8D. Cadê o 8D? Aqui, ó. E aí, no formulário 8D que virou padrão, só tinha aqui o 5 porquê, ó. Certo? Mas esse é um formulário de investigação de acidente. Tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Volto para cá, paro de compartilhar, abro a câmera e volto para cá. Beleza. O que acontece? É aquilo que eu disse no início. Eu tive um acidente de trabalho. Tá? Então, assim, ó, abrir a CAT e fazer a investigação, isso é o mínimo que eu vou fazer. Só que, o que nós tínhamos que a gente praticou aqui nas aulas nossas? Né? Então, nós vimos assim, teve um acidente. Beleza. Teve um acidente, vou abrir a CAT, já registro nos meus controles, né? Data, local, setor, não sei o quê, já registro nos meus controles, certo? Já vou iniciar a investigação. A priori,
São essas 3 coisas que eu vou fazer. Abrir CAT, registrar nos meus controles e fazer a investigação. Certo? Só que aí já entra outros fatores. Que formulário que eu vou utilizar? Já tem que ser um formulário que, inclusive, ele é padronizado. Tá? Qual que é a técnica de investigação que eu vou utilizar? Qual que é a técnica, né, de análise de causa? É a árvore de causa? É o 5 porquê? É o Ishikawa? Qual que é? Eu posso adotar qualquer um, certo? E, além de tudo, o que eu tenho que entender? Que, para todas essas variáveis, é importante que eu tenha tudo isso procedimentado. É importante que eu tenha tudo isso procedimentado. Só que, de novo, eu já falei isso, mas vamos lá. Numa empresa que tenha nada, não se faça nada, né? Ou como assim, até emite uma CAT, mas só quando alguém arranca um braço, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir verificando aquilo que de lei é obrigatório, que a minha empresa não está cumprindo, até para não se configurar aí, como fala? Um passivo, certo? E a partir daí eu vou criando os documentos com o passar do tempo. Eu vou ficar perdendo um tempão, 1 semana, 2 semanas sentado no escritório, criando um procedimento? Não, ainda não. Tá fazendo, filho. Por que ainda não? Porque as pessoas não sabem que comunicar acidente é obrigatório a partir de agora. E se elas omitirem, elas podem ser penalizadas. O Everton, mas eu tenho que chegar nesse ponto? Claro que você tem que chegar nesse ponto. As ocorrências têm que chegar até você. Só que aí eu concordo, né, gente? Para quem não tinha esse hábito, a primeira coisa é conquistar a diretoria, né, a gerência. A partir de agora eu tenho essa regra, né, não se deve omitir acidentes. Se tiver uma omissão, as pessoas elas podem ser penalizadas. E a penalidade já tem que estar definida qual é. Então, é uma regra, é um caso gravíssimo? É um caso gravíssimo. De repente, nesse caso, já criar as regras de ouro. O que seria aquelas regras de ouro? Aquelas regras que, independente de quem seja ou por qual motivo, a pessoa vai ser penalizada se ela infringir. Por exemplo, o uso de EPI é uma regra de ouro. Ok. Cumprimento de procedimento. Certo? Cumprimento de procedimento é muito subjetivo. Tudo bem, pelo segmento teu, pela empresa, pelo que você faz, tal, você pode ser mais específico. Loto. Procedimento LOCO, bloqueio de energia. Beleza, isso, aí você está sendo bem específico. Beleza. Isso é uma regra de ouro? É uma regra de ouro. Pronto, pá. Né? Uma outra regra de ouro. Gestor só contratar um prestador de serviço após ser feita a integração. É uma outra regra de ouro? Regra de ouro. Né? E aí tem essa regra de ouro que nós podemos impor como essa. Né? Não omitir acidente. Então, são casos que a gente pode ter aí. Arthur. Oi. Achei lá o diagrama lá da espinha de peixe, lá método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, medição e meio ambiente. Isso, são 6 M's. Eu tinha esquecido desses dois. É os 6 M's aí. É o Ishikawa, japonês. Só leva o nome desse japonês aqui, cacete, rapaz. Ishio. Eu sou Claudio. Ishikawa? O que é isso? Ishikawa. Ishikawa. É o nome do cara, Ishikawa. É o nome do cara, né? É o nome do cara, Ishikawa. Só o seu Cláudio mesmo. O seu Cláudio é o expert, hein, rapaz? Para com isso. Muito do que a gente pratica, na verdade não pratica, né? Mas muito do que a gente usa no dia a dia, principalmente de controles de documentos, né? Muito se teve origem em controle de qualidade e muito se teve origem também com a evolução da administração. PDCA, administração. 5S, qualidade. Ishikawa, qualidade. Né? Então, procedimentos, qualidade. Muito do que a gente vai usando hoje no dia a dia adveio, né? Surgiu dos controles de qualidade lá atrás. E os grandes precursores de tudo isso aí foram
Ford, Toyota, essas grandes empresas que foram criando tudo, né, todo o sistema de administração, e a partir daí, como fala? Os negócios foram se aperfeiçoando, né? Certo. Ó, então o que nós vamos fazer na aula de sexta-feira? Na aula de sexta-feira nós vamos fazer assim. Investigação. Eu vou começar a mostrar a investigação, eu vou mostrar formulário e mostrar procedimento. Certo? O que se sabe já de investigação? Independente que seja trajeto típico, ou, né, coloca isso na cabeça já, ó. Independente que seja acidente ou não, né, principalmente para aqueles casos que não seja acidente, é importante que também abra uma investigação. A gente acabou de falar um caso aí, ó. A pessoa foi no banco, mas foi na hora de almoço. Beleza, eu concordo que não seja. Mas não é importante registrar tudo o que foi feito, analisado, o que diz a lei, a conclusão, mesmo não sendo um acidente, né? As ações que nós podemos adotar para melhorar a nossa gestão, não é isso? Eu já tive que fazer acidente, fazer investigação, muito para casos de trajeto. Tinha muito trajeto que a pessoa estava fora do trajeto habitual, ela estava muito mais cedo antes de sair de casa para ir para o trabalho. Então, por A mais B, nós investigamos todo o histórico de dados, toda a sequência de histórico, tudo bonitinho e tal, para que a gente concluísse, ó, não foi acidente. Se amanhã ou depois, né, alguém aí questionasse, a gente tinha tudo lá registrado, sem pré-envolvimento do chefe. Ah, vou investigar. Já pensa nisso também, ó. Obrigatoriamente, o acidentado, o chefe e a CIPA, nossa, esses caras têm que estar em todos os casos de investigação. Não pode ficar sem eles. Acidentado, acidentado, chefe e CIPA. Em alguns casos, a medicina ocupacional vai participar. Beleza? Ótimo, perfeito. Em alguns outros casos, outras pessoas de outro setor podem nos ajudar. Beleza, perfeito. A gente tem que, né? Mas, no mínimo, esses três, até por respaldo legal. A NR5 determina que a CIPA participa. Então, chefe. Na verdade, o acidentado, o chefe e a CIPA, em todos os casos, ele tem que estar lá. É aquele formulário que eu mostrei para vocês. Lá no finalzinho, coloca o nome de quem participou e eles assinam. Ah, mas para toda investigação, inclusive no exercício que nós fizemos aí, naquela planilha que a Jaine preencheu, a última coluna lá tinha lá, o plano de ação, sim. Né? O que nós consensamos? Nós combinamos entre nós de colocar sim para tudo. Sim, 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 sim. Para a gente entender que, independente da gravidade do acidente, sempre eu tenho que ter um plano de ação. Se eu tenho um plano de ação, é porque eu tenho algo a melhorar. Sempre quando eu tive um acidente, sempre quando eu tenho que entender que em algum momento a minha gestão falhou. Eu tenho que ver aonde falhou para corrigir. Não faz sentido você fazer uma investigação sem ação nenhuma. Peraí, você investigou o quê, então? Então não investiga nada, deixa lá, fica de boa lá, não vai perder teu tempo com isso aí, não. Tá certo. Não é verdade? Verdade. Falou, doutor. Até a sexta, então? Até sexta, então. Ficam com Deus. Até sexta. Jaine, um abraço. Fernandinho, um abraço. Um abraço, Cláudio. Everton, um abraço. Fica com Deus.